Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e também de meditação da Palavra de Deus. E é com grande alegria que acolho a presença de cada um de vocês, a presença amiga e fraterna, a cada vídeo através desse nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos então à segunda-feira, dentro da 28ª semana, tempo comum, dia 16 de outubro de 2016. E convido a você então a tomar comigo a palavra de Deus proposta para a nossa reflexão hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32, que vai nos narrar assim. Naquele tempo, acorrendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas, e aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a abrir o nosso coração diante da mensagem do anúncio do Evangelho, para que essa palavra possa produzir em nós frutos de vida e frutos de santidade. E assim o nosso testemunho possa então ser perceptível, e assim as pessoas possam enxergar esse Deus que está vivo e presente, não somente nas palavras que nós pregamos, mas principalmente no nosso testemunho, no nosso modo de ser. Porque, queridos amados irmãos, diante do anúncio do Evangelho, nós temos então duas vertentes: aqueles que creem e aqueles que não acreditam, não creem. E assim então é interessante porque esse mundo a qual nós estamos inseridos é um mundo que então vive buscando provas concretas para poder crer. E aí foge daquilo que é a proposta da fé, porque fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas que você se lança na confiança, na esperança. Então, é o que nos narra o Evangelho de hoje, como nós acabamos de ouvir. Não é então o mal dos nossos tempos, mas desde a época de Jesus também tinha esse tipo de atitude. Pessoas que buscavam os sinais de Jesus para poderem crer. E aqui só recordando que Jesus está a caminho de Jerusalém, onde ali então ele vai entregar a sua vida por amor a cada um de nós. E no caminho então nós temos as mais variadas situações. Jesus que ensina, responde, exorta, é incisivo. É o que nós ouvimos hoje no Evangelho. Jesus está ali diante da multidão que busca um sinal. E ele diz: não, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Queridos amados irmãos, lá no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, nós temos então o profeta que pede para Ciro que peça um sinal a Deus. E Ciro então vai dizer: não vou incomodar o meu Deus. Na verdade ele estava com medo porque suas atitudes, a sua conduta não eram assim tão dignas de poder estar se colocando diante de Deus. Se achava injusto, impuro, e realmente suas atitudes eram assim. E ali diz: olha, não vou fazer isso, não vou pedir sinal algum a Deus. Mas o profeta insiste, vai dizer: pois bem, para que creiais, um sinal lhe será dado, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E esse filho, queridos amados irmãos, é o filho de Maria Santíssima. E assim, então a salvação pôde adentrar a história da humanidade, porque Deus assumiu a nossa condição humana, se fez um conosco. Ele então que veio nos apresentar o reino de Deus, que até então estava velado, oculto, mas que agora o Senhor então nos deu a conhecer. E é justamente esse o enfoque da primeira leitura de hoje, onde Paulo inicia a carta aos Romanos.
E é interessante aqui, então, nós abrimos um parênteses para entrar nessa primeira leitura. Paulo, ele está, então, ali buscando levar o Evangelho para Roma, porque Roma é o grande centro. Ele foge, sai de Jerusalém e vai para Roma, para que o Evangelho, então, possa ser divulgado a partir de lá. E assim, então, ele se apresenta, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, lá da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo vai dizer: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, e ele gosta de frisar isso, porque a partir da estada de Damasco, está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde ele se encontra com o ressuscitado, a sua vida muda completamente. E é diante dessa mudança, então, que ele consegue agora enxergar, porque caem as escamas e agora ele enxerga o Deus vivo e presente na sua vida. E quantos, hoje em dia, queridos amados irmãos, também estão cegos, não conseguem enxergar esse Deus que está no meio de nós, agindo em nossa história. Mas muitas vezes, então, nós não conseguimos enxergar porque parece-nos que os problemas, dificuldades são maiores do que o nosso Deus. E talvez porque também não enxergamos com os olhos da fé, queremos então enxergar com os olhos físicos, e aí não enxergamos nada, a não ser injustiça, corrupção, toda essa atentado contra a família que nós estamos vivenciando. E é interessante nós percebemos como a família tem sido atacada. A tal da ideologia do gênero, a questão do aborto, a questão até mesmo das uniões, a questão da família. Olha só, onde será que nós vamos parar? A questão das artes também, querendo nos colocar goela abaixo que a questão da sexualidade é tudo normal, é permitido. Onde nós vamos parar com tudo isso? Então, meus queridos amados irmãos, é preciso de fato levantar a voz dos profetas nos nossos tempos. Não podemos ser coniventes com tais atitudes nos dias de hoje. É preciso, então, ali denunciar para que de fato o reino de Deus possa transparecer no meio de nós. E é esse, então, o intuito a qual, então, Paulo entregou toda a sua vida, para poder, então, nos revelar o amor infinito e misericordioso de Deus, que agora se faz presente no meio de nós, através de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, e através de cada um de nós, discípulos missionários do Senhor. Para que assim nós possamos, com o salmista, também fazer essa mesma experiência, que o Senhor então fez conhecer a salvação. A salvação se dá pela escuta da palavra e a palavra de Deus. Então que nós possamos alimentar dessa palavra, para que nós possamos alcançar a salvação. Esse é o prêmio que o Senhor quer oferecer a cada um de nós, seus amados filhos. Jesus não veio para nos condenar, para nos salvar. Mas para que isso aconteça na nossa vida, é preciso crer nele. Ele é o sinal de Deus enviado por cada um de nós. E aí podemos voltar para o Evangelho e compreender justamente essa temática, que o sinal que tinha que ter vindo já veio, está presente no meio do povo, mas eles não enxergam, querem provas físicas. E Jesus vai dizer: olha, nós tivemos então profetas também que foram sinais e continuam sendo sinais da presença de Deus no meio de vós. E ele cita aí Jonas, que foi incumbido da missão de poder então pregar aos ninivitas a conversão. É interessante que Jonas então foge no primeiro instante, mas num segundo momento ele acolhe esse chamado de Deus, se vai lá e prega, e Nínive então se arrepende, fazem jejum, penitência, desde o rei até os animais. E Deus então tem misericórdia da cidade e não destrói aquela cidade. E assim então, esse é o sinal de Deus, que se faz presente através dos seus servos. Cada um de nós batizados e batizadas. Portanto, meus queridos e amados irmãos, abramos o nosso coração ao chamado de Deus. Deixemos, melhor dizendo, que Ele possa conduzir a nossa vida, que a sua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Hoje nós celebramos a memória facultativa de Santa Edvige, ela que é a santa dos pobres e endividados. E quem de nós, nos dias de hoje, diante do contexto de crise que estamos vivemos, não passa por um endividamento? E é interessante a história de Santa Edvige, que era uma duquesa, que então ficou viúva e se consagrou como religiosa, mas não se tornou uma monja porque não achava digna
diante dos seus pecados. Mas uma mulher que viveu a caridade, alimentava, pagava as dívidas de todos os endividados que estavam então encarcerados, para que eles pudessem cobrar a liberdade. Dava alimento antes de poder então se alimentar. Ela não fazia isso sem antes dar de comer a todos os pobres necessitados. E também dava de beber a todos aqueles que estavam com sede. É um exemplo, um modelo também para nós, para que nós possamos então assim ajudar e servir a Deus, principalmente nas pessoas dos nossos irmãos marginalizados, excluídos nos dias de hoje. E que o exemplo, o testemunho de Santa Edvige nos ajude e que ela interceda também por nós, que passamos dificuldades também e cremos e confiamos na presença desse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Que possamos então voltar o nosso olhar para o Senhor e deixemos que Ele conduza então a nossa vida, a nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E fico feliz com você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, mais de 500 inscritos, que bênção! E muito obrigado a cada um de vocês inscrito. Que a gente pede desculpas aí por um vídeo ou outro que a gente tem que fazer aí na nossa correria e não sai como a gente gostaria que saísse. Mas contamos com a oração e precisamos de oração, viu? Porque não é fácil essa missão também de evangelizar, cada dia poder ali trazer o Evangelho, mas conto com a sua oração. E a sua oração com certeza vai nos fortalecer para que possamos aí dar sequência a esse nosso trabalho de evangelização. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clique aqui em inscrever-se e venha somar conosco. Ajude-nos a divulgar, compartilhando esse vídeo, divulgando esse canal, para que o Evangelho, a Boa Nova de Cristo, possa alcançar os corações de tantos irmãos que estão aí perdidos diante dos prazeres que o mundo oferece. Que por intercessão de Santa Edvige, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Até lá.